Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito dos desafios que a pandemia tem gerado no que diz respeito à atividade do poder de polícia. Para começar, vamos relembrar um pouquinho o que é o poder de polícia. O poder de polícia é a atividade pelo qual a administração pública, ou seja, o Estado, exerce uma limitação sobre a liberdade de atuação dos particulares. Isso é necessário tendo em vista a necessidade de compatibilizar essa liberdade com o interesse comum, o interesse da coletividade. O exercício do poder de polícia, já dá para perceber, tem muito a ver com a ideia de supremacia do interesse público se sobrepondo, por vezes, ao interesse individual. O poder de polícia ele se estabelece especialmente a partir da criação de determinadas obrigações para o particular. Obrigações de fazer, impondo a ele alguma prestação positiva, do tipo, nós somos obrigados, por exemplo, a equipar nossas residências e nossos automóveis com equipamentos de segurança. Isso é uma obrigação de fazer. Obrigações de não fazer ou proibições. Nós somos muitas vezes proibidos de realizar determinada atividade, como por exemplo, de fumar em ambientes fechados ou de ultrapassar o limite de velocidade nas estradas. Isso é uma obrigação de não fazer. E também, às vezes, uma obrigação de suportar, ou uma obrigação de deixar fazer. Algo que muitas vezes é referido pela doutrina pelo termo latino pati. Pati vem de suportar. Essa obrigação de suportar ou deixar fazer, ela se verifica, por exemplo, quando somos obrigados a permitir que uma autoridade faça uma inspeção na loja que mantemos ou quando somos obrigados a deixar que uma autoridade abata, por exemplo, um animal que está adoentado numa fazenda. Tudo isso são obrigações de suportar ou de deixar fazer. O contexto que estamos vivenciando da epidemia faz com que muitas vezes a necessidade de manter a saúde pública se sobreponha ao interesse individual. Isso ocasiona, por exemplo, certas limitações, como nós estamos vendo aí, questões relativas à quarentena, a limitações à circulação de pessoas, limitações em relação a determinadas atividades que gerem aglomeração, e isso muitas vezes causa algum tipo de incompreensão. Existe um critério que é utilizado para avaliar se a medida de polícia administrativa, que é uma medida de restrição à liberdade individual, ela se estabelece de uma maneira correta, adequada. Para isso, nós vamos utilizar uma ideia que vem também do estudo dos princípios administrativos, que é a ideia de razoabilidade no exercício do poder de polícia. Então, existem 3 critérios que devem ser utilizados para avaliar se uma restrição a um direito fundamental ela é razoável. Isso se baseia naquela ideia de colisão de princípios, porque muitas vezes os princípios colidem. Pode haver uma situação em que nós tenhamos de verificar na prática se um determinado princípio, um direito ou interesse coletivo, se compatibiliza com outro princípio, um direito fundamental. Os direitos fundamentais geralmente são construídos de forma principiológica. Então, por exemplo, direito à saúde pública, que é um direito coletivo, é um direito de todos, ele tem de se compatibilizar, por exemplo, com o direito de ir e vir, que é o direito que nós temos de circular, com nossos bens, inclusive. Então vejamos, por exemplo, a restrição que nos é imposta de usar uma máscara durante o período da pandemia. Essa restrição, que muitos têm aí se levantado contra, será que ela é juridicamente defensável? Bom, existem então 3 crivos dentro da ideia de razoabilidade. O primeiro crivo é a ideia de adequação, ou seja, se aquela medida restritiva ela se mostra adequada para atingir aquele fim a que ela se pretende. E aquele fim tem de estar logicamente relacionado com algum princípio e com algum interesse ou valor relevante dentro do ordenamento jurídico.
No caso, nós estamos falando de um interesse ou de um valor que é o valor de preservar a saúde pública. Bom, o uso da máscara ele é adequado à preservação da saúde pública? No começo havia uma certa dúvida em relação a isso, mas pesquisas científicas demonstraram que o uso da máscara sim pode diminuir os contágios decorrentes do coronavírus, que é um vírus que se transmite por ar. Então, se uma pessoa ou ambas as pessoas que estiverem numa relação próxima, conversando, estiverem usando máscara, é mais improvável que elas venham a se contaminar e, por consequência, contaminar a outras pessoas. O grande problema de uma pandemia é o fato de que cada pessoa contaminada ela pode levar a contaminação de outras pessoas numa escala geométrica e isso gera, né, a situação de agravamento da pandemia, da subida da curva da pandemia. Pois bem, então, primeiro crivo, a máscara passa, de adequação. O segundo crivo é de necessidade. Esse crivo de necessidade, ele se faz através de uma pergunta. Aquela medida imposta pode ser substituída por uma outra medida que é igualmente eficiente, mas menos gravosa, menos restritiva? Bom, não nos parece que haja dúvida de que a máscara passa nesse crivo. Pense apenas que uma medida mais igualmente eficiente, ao invés de usar máscara, seria, por exemplo, não sair de casa. Mas essa medida é mais restritiva. Portanto, a máscara ganha nessa briga em relação à medida de ficar dentro de casa. É difícil pensar em uma outra medida que seja de maneira efetiva, comprovada, superior em termos de eficácia do que o uso da máscara e que seja menos restritiva. Na verdade, a máscara é um mínimo que se estabelece para que as pessoas possam efetivamente voltar a circular. Tem um terceiro crivo, que é o crivo da proporcionalidade em sentido estrito. Esse crivo nos faz fazer uma espécie de um balanceamento, um sopesamento entre o benefício obtido por aquela medida restritiva e o sacrifício que ela impõe. O benefício de se utilizar uma máscara é um benefício coletivo, é claro, que vai permitir com que as pessoas possam retomar suas atividades com uma maior segurança, para que as pessoas, para que não haja tantos óbitos, né, dentro do processo de contaminação que é a tendência de uma pandemia. E por outro lado, o sacrifício que se coloca é o mero incômodo de você utilizar um tecido sobre seu rosto. Então, esse crivo de proporcionalidade em sentido estrito, esse balanceamento entre o custo da medida e o benefício que ela ocasiona, nem é preciso dizer que é amplamente favorável ao uso da máscara. Então, esse é um exemplo de como se pode estabelecer aí um processo de verificação, de checagem da razoabilidade da medida restritiva. É lógico que isso tem de ser analisado caso a caso. Mas, por exemplo, certas medidas, dentro de um contexto, né, de um iminente perigo público, como é da pandemia, permitem medidas até mais gravosas, como nós sabemos, por exemplo, as medidas de requisição de equipamentos e de leitos hospitalares que chegaram a ser aplicadas em alguns municípios. Veja, é uma restrição do direito de propriedade, porém é uma restrição que se justifica tendo em vista o fato de que vidas serão salvas. E sabemos que o direito à vida e o direito à saúde deve preponderar em relação, né, ao direito de propriedade. Mesmo porque o direito de propriedade pode ser substituído por uma indenização, enquanto que uma pessoa já falecida não temos como reparar o dano causado. Então é apenas para nós refletirmos um pouco a respeito das medidas de polícia nesse contexto e para entender um pouquinho mais como é que é o funcionamento do chamado poder de polícia. Ele implica, é claro, em restrições e sacrifícios, mas quando é
baseado na legalidade e quando tem uma base legítima por ser exercido com razoabilidade, nós devemos compreendê-lo como um imperativo da vida em coletividade. Espero que essa aula tenha sido útil para você entender melhor o tema de poder de polícia e acompanhe novos conteúdos no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.